Bom, então aqui no programa Prevenir, nós convidamos a enfermeira Harumi, que ela trabalha diretamente com pacientes diabéticos, e ela vai ensinar pra gente falar um pouquinho sobre a aplicação de insulina. Então, obrigado, Harumi, por você participar aqui com a gente. A insulina, em geral, dá medo no povo de usar pela primeira vez. Como é que você vê isso? Por ter que usar agulha? Como é que é uma pessoa que nunca usou insulina e vai começar a utilizar? O que é que você fala para a pessoa? Bom dia, doutor Milton, é um prazer conversar com você e é uma honra participar aí desse evento, né? Nós estamos este ano comemorando o centenário do Dia Mundial do Diabetes, que ele foi instituído pela Organização Mundial de Saúde em 2007. Então nós estamos nessa pandemia, a gente não tem como fazer os eventos presenciais do Dia Mundial e estamos aqui então colaborando com o Dr. Milton com o Prevenir para fazer um pouco de explanação sobre a aplicação de insulina. Eu trabalho no grupo de diabetes, na endocrinologia, no setor lá da endocrinologia, e a gente faz orientações de insulina. E o que a gente percebe sempre é que o paciente ele tem muito medo em relação ao diabetes e em relação principalmente à aplicação de insulina, que ele acha que a aplicação da insulina já seria o fim da vida dele, que o tratamento praticamente está se encerrando, né? E é como se fosse uma sentença de morte para ele. Ele tem muita resistência a fazer a aplicação de insulina. Então, a gente precisa de bastante convencimento para que o paciente sinta a necessidade do momento da aplicação da insulina, né? E na verdade não é, né? Na verdade a insulina tá ali justamente para manter a saúde dele, né? Usando bem feito, bem usado, na verdade é o contrário, né? Vai prolongar a vida do paciente, vai poder ter uma vida normal. E você trouxe algumas coisas para mostrar para a gente, né? Na prática da aplicação. Isso, então antes de eu começar a mostrar aqui a nossa prática, gostaria de comentar que a aplicação de insulina, ela advém de uma necessidade momentânea do paciente, que ela pode persistir ou não, dependendo do tratamento do diabetes e do prosseguimento da doença crônica. Diabetes é uma doença crônica que ela não tem cura, mas ela tem tratamento e tem prevenção. E o objetivo principal da endocrinologia é sempre fazer com que o paciente se sinta confortável e que não apresente outras complicações. Complicações do diabetes, elas são muito severas. E essas complicações, elas podem aparecer se o tratamento não estiver de acordo com o prescrito pelo médico, tá? Então, em relação à aplicação de insulina, a gente tem vários tipos de insulina no mercado. Inclusive, eu até trouxe aqui para vocês, se alguém já percebeu, tem um tipo de insulina que se chama insulina inalável, olha, tá vendo? Parece uma bombinha, né, de pessoas que têm a necessidade de fazer tratamento para asma. E a insulina, ela está num nível tão alto que já se tem essa insulina inalável aqui no Brasil, tá? Mas, de momento, quando o paciente vem com a prescrição de insulina, normalmente é usado insulina para fazer aplicação com canetas, com seringas e agulhas. Ele vai retirar a insulina do frasquinho e vai fazer a aplicação. E toda essa orientação a gente faz, orientação presencial, mostra-se como faz a aplicação da insulina e também fazemos um treinamento prático, inclusive aqui eu trouxe até uma barriguinha, ó, tá? Um treinamento simulado, mais prático, que o paciente entra em contato com a seringa, nós ensinamos como abrir a embalagem, como manusear a seringa, que ela tem olha aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma graduação e tudo isso é explicado conforme a receita do paciente prescrita pelo médico.
Então, quando você tem a aplicação da insulina, a gente fala de transporte, falamos de conservação, falamos de locais de aplicação, falamos tudo que se relaciona a uma boa aplicação de insulina. E normalmente aqui no serviço público nós temos estes dois tipos de, né, aqui, dois tipos de insulina. Uma insulina NPH e a outra insulina regular. São o tipo da insulina já vai vir na receita, né? Então não é algo que o paciente precisa se preocupar, qual insulina que eu vou tomar. Não, isso o médico prescreve, né? Isso. É feita uma escolha para o paciente de acordo com a disponibilidade do paciente. E hoje em dia, nós temos essas duas insulinas NPH e regular no serviço público, dispensado pela UBS, mas agora nós temos também insulinas feitas com canetas, são canetas descartáveis, são esse tipo aqui ó, de canetas, tá? São canetas descartáveis e são dispensadas no posto de saúde, na UBS. Cada caneta é uma dose só? É uma dose só cada caneta ou não? Não. Cada caneta tem disponibilidade para 3 ml de insulina, já pré-preenchida aqui na caneta, e ela tem durabilidade de várias aplicações. Dependendo da receita do medicamento do paciente, ele pode usar até um mês, mais ou menos. E são canetas descartáveis. A insulina ela já vem preenchida aqui no corpo da caneta e é colocada uma agulha descartável também. Tudo é fornecido no posto de saúde, requerendo um relatório médico. E ele está disponível aí na rede pública. E quem usa insulina com a seringa, como que é o transporte disso? Pode transportar, precisa de uma geladeirinha, alguma coisa assim? Se eu tenho que sair e levar, se eu vou viajar, sei lá, alguma coisa assim. Isso. Aqui, ó, esses dois frascos aqui, ó, eles são frascos fechados. Eles estão fechados e eles devem permanecer na geladeira numa temperatura de 2 a 8 graus. E essa temperatura ela é conseguida nas gavetas de baixo da geladeira. A insulina não deve com um frasquinho lacrado ainda, ela não deve sair da geladeira. Ela precisa se manter nessa temperatura de 2 a 8 graus. Após aberto, que foi retirado o lacrezinho, ele permanece estável por 30 dias. 30 dias é o tempo máximo para fazer a conservação e a aplicação adequada da insulina. Algumas empresas, elas têm de 30 a 42 semanas de durabilidade, mas ela estando fechada, ela precisa estar nessa refrigeração. E para o transporte de insulina, não é necessário fazer o acondicionamento da insulina com gelo. Ela pede apenas um isopor simples ou uma sacolinha térmica. Se você não está seguro que vai ficar bastante tempo em contato com o sol, que a insulina ela não deve entrar em contato com o sol. Então você vai providenciar uma barrinha de gelo, só que a insulina ela não deve entrar em contato com esse material gelado, senão ela vai perder a estabilidade. E aí, estando com 30 dias, você descarta de acordo ali com o descarte proposto aí pelo posto de saúde, tá? O Harumi, você mostrou aí como se fosse uma barriguinha, né? Com agulha. Ah, sim. Você poderia... Isso aqui, sabe né? o que eu queria que você pudesse mostrar pra gente? Que jeito que é? Qual é o ângulo que eu coloco a insulina? Se é 90 graus? Como que se faz isso, para quem nunca fez? Faz uma demonstração pra gente, faz favor. Vamos lá. Então, olha, eu estou com uma seringa que a agulha... Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, ó. Se você for se você for um pouquinho mais para trás, acho que isso, aí você vai ter mais ângulo. Isso. Aqui, ó. Essa seringa,
ela é graduada de 50 unidades, então ela tem meio ml. A agulha que está acoplada aqui na seringa, ela tem 6 milímetros. Para uma agulha de 6 milímetros e de 8 milímetros, basta que você faça uma angulação com uma prega, dá para ver? Isso é como se fosse a barriga da pessoa, né? Isso, uma prega subcutânea. Aí você vem aqui em ângulo de 90 graus e faz a aplicação, tá? Coloca a dose, né? E faz a aplicação. Quando uma pessoa é muito magrinha, que tem um pouco tecido, e a insulina ela é aplicada no tecido subcutâneo, né? Então você faz a prega numa pessoa rígida. Agora, uma pessoa muito magrinha, você não faz a prega, você faz um esticamento da pele e faz a aplicação de 90 graus. Quando você tem uma seringa com uma agulha maior, que seria essa daqui, ó, uma seringa com agulha, ela tem 12,7, aí sim é necessário fazer uma angulação de 45 graus mais ou menos, né? Para fazer aí a aplicação no subcutâneo. Quando você tem uma agulha de 12,7 milímetros, você tem o risco, se aplicada em 90 graus, de fazer uma aplicação intramuscular. Pode acontecer isso, tá? Para que isso não aconteça, uma angulação de mais ou menos uns 45 graus. E aí vai trocando o lugar, se eu apliquei num lugar, depois tem que trocar de lugar, é isso? Cada aplicação de insulina, cada punção, ela precisa descansar 14 dias. Então, o que se sugere para o paciente é fazer uma aplicação na mesma região por 14 dias, tá? Então, por exemplo, eu tenho região abdominal, tenho região posterior do braço, tenho região glútea e região lateral das coxas, né? E sempre evitar de aplicar a insulina num lugar que parece fácil, que seria no quadríceps, que aí você pode correr o risco de ter uma aplicação intramuscular. Então, a gente sempre orienta a fazer uma aplicação do lado da coxa. E quando você faz uma aplicação de região, por exemplo, a insulina regular, que é essa aqui, que é uma insulina rápida, ela precisaria estar sendo aplicada no abdômen, que a velocidade de absorção da insulina regular, ela requer que seja num local que tenha uma absorção mais rápida, que seria, no caso, o abdômen. Então, sugerimos, e é pela Sociedade Brasileira de Diabetes que recomenda, fugir da região umbilical. Então, marcaríamos a região umbilical, 3 dedinhos longe do umbigo, e se iniciaria, então, esse esquema. Uma semana inteirinha para o lado esquerdo e uma outra semana para o lado direito. Essa é a recomendação que a gente faz para uma aplicação. Se você tem 2 aplicações de insulina ao dia, ou 3, aí você vai distribuindo durante a semana na posição horizontal e durante o dia na posição vertical. Deu para entender? Como é que é? Se são 3, repete. São 3 dedos ao redor do umbigo. Você faz, então, a marcação, e a partir daquela marcação de 3 dedinhos, você começa a fazer a aplicação. Durante 7 dias você vai para um lado, aí terminou-se a semana, vai-se para o outro lado. E aí, se você tem mais de uma aplicação, ou 2 ou 3 aplicações de insulina ao dia, aí você faria, então, alguns pontos, um em cima e debaixo do outro. Então, na semana, seria na vertical, na horizontal, semana. E durante o dia, na vertical. Deu para entender? Entendi. Mas é importante, então, acho que a gente falar isso, mesmo que não... Porque cada caso vai ser um caso também. Bem. Mas é importante entender que tem que ir trocando de lugar, né? Isso. Nunca fazer uma aplicação direto sempre no mesmo ponto. Quando você tem a aplicação durante 7 dias, e aí quando você vai para o outro lado, você já tem um descanso dessa região
por 14 dias, tá? Então, 7 para um lado, 7 para o outro, e o lado onde fez a iniciação já começa a cicatrizar. São 14 dias para cada pontinho cicatrizar. O Harumi, Então, e por isso que é importante. quem tá começando a usar agora, né? A gente falou que tem um pouquinho de medo, de receio. Na sua experiência, o que você costuma falar para essas pessoas? Falar, tô com medo, não quero Olha, usar. Ou morro de medo de aham, agulha, não consigo me furar. O que você fala para aham. essas pessoas? Então, no caso de uma pessoa que ela tem pânico e ela não consegue mesmo nem fazer o treino prático, a gente instrui uma outra pessoa a fazer. Porque, no caso, ela vai postergando cada vez mais a aplicação da insulina, isso pode prejudicar muito o tratamento dele. Então, a gente busca alternativas para que esse paciente se sinta confortável. Se ele não tiver nenhuma outra pessoa para fazer a aplicação em casa, o que a gente recomenda também é o uso dessas canetas. Essas canetas de insulina, elas pedem, e tem no posto de saúde a dispensação de agulhas com 4 milímetros. As da seringa, elas têm uma milimetragem de 6 milímetros, que é a agulha menor que tem no mercado para as seringas, são de 6 milímetros, mas da caneta eu tenho com 4 milímetros, Quer dizer que que é é o mais tamanho da fina, né? espessura Mais de uma fininha. mais fina, mais delicada, e praticamente você nem sente o desconforto da aplicação. E muito mais fácil de manusear. Como a insulina já vem prontinha, você tem todo o aparato para você fazer a aplicação confortavelmente, tá? E às Então, vezes só pelo fato de ser uma caneta também já o medo já passa, né? Do que ser uma seringa. exato, exato. Quando você olha que você tem que, olha o trabalhão, você precisa montar a seringa, né? Fazer a higienização, fazer uma homogeneização, colocar a agulha aqui dentro e aspirar e depois olhar se está tudo em ordem. A caneta é simples, você só acopla a agulhinha, faz a higienização, coloca a dose e pronto, tá? Prontinha aí a sua canetinha para fazer a aplicação Ô da Harumi, insulina com bastante. a caneta também precisa ficar na geladeira? Então, todas as canetas que não estão em uso, elas precisam dessa refrigeração de 2 a 8 graus. Ela não pode sair dessa refrigeração que o fabricante ele não garante a estabilidade. Depois que ela iniciou a aplicação, ela pode ficar fora da geladeira em temperatura ambiente, de maneira que você não exceda 30 graus. Ah, Então então não pode estar pode ficar no na local bolsa, por quente. exemplo. Na bolsa a gente não recomenda. Se você vai deixar dentro da bolsa, é interessante você colocar dentro de uma sacolinha térmica, sem gelo. Ah, só para não Porque esquentar quando você. muito, né? Exato. E quando você tem a bolsa, normalmente ela é muito mais quente do que a temperatura ambiente. E outra coisa importante também é você não pode colocar a caneta no bolso Ah, porque fica em da contato com o sua roupa. corpo, também esquenta, né? Esquenta e ela perde a estabilidade, tá? E a gente tem uma gama de insulinas agora no mercado que cada paciente ele tem a sua insulina preconizada pelo médico. As insulinas NPH irregular, elas estão no serviço público. Para as crianças, tem algum outro Essas que método que você eles mostrou conseguem do frasco, né? E essas do frasco. isso. As do frasco, elas são insulinas humanas, tá? Certo. E as canetas que eu comentei dessa marca aqui, né, que a gente não vai falar o nome, a gente não tem conflito de interesses, mas são canetas que foram distribuídas, que são dispensadas pelo posto de saúde. Elas são bem mais confortáveis, elas no início, elas não estando em uso, elas obrigatoriamente têm que ficar na geladeira. Mas, estando em uso, elas duram até 30 dias fora da geladeira. Essa marca de caneta, eles preconizam até 42 dias de durabilidade, que o fabricante garante a estabilidade dessas canetas.
A outra fabricante, que é a Lilly, ela fabrica a insulina e o prazo dela é de 28 a 30 dias. Então, cada fabricante tem a sua disponibilidade em relação ao tipo de caneta e ao tipo de durabilidade, tá? Mas a maioria das insulinas a gente recomenda não usar mais do que 30 dias, tá? E tem toda uma especificidade aí em relação a cada tipo de insulina. Nós temos insulinas de essa insulina que eu comentei, insulina NPH irregular, a NPH é uma insulina de ação intermediária. E a insulina regular, que é a insulina que parece água, né, que parece bem transparente, são insulinas humanas, as duas. NPH irregular são insulinas humanas. Os outros tipos de insulina, eles são todos insulinas análogas que a gente comenta. Não sei se dá para ver. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho essa insulina aqui que chama Tresiba. Eu tenho essa insulina que chama Levemir. Tenho essa insulina que chama Tugel, né? São insulinas de longa duração, tá? E eu tenho a Lantus. Na verdade, são nomes fantasias, tá? Então, são insulinas de longa duração e que elas duram até... Essa Tresiba, por exemplo, ela dura mais do que um dia, tá? A insulina NPH é uma insulina... Isso que você está falando, eu preciso aplicar menos, né, no caso. Não, na verdade, por exemplo, essa insulina aqui, Tresiba, ela é usada para uma aplicação por semana, né? Mas isso tudo, Não na verdade, quem vai me indicar é o médico, né? É combinado com o médico, porque tem custo, né? Aham. E as insulinas de alto custo, elas devem ser combinadas com o próprio paciente para que se perceba se ele consegue manter esse tipo de tratamento com o custo da insulina, que as insulinas, elas não são baratas, né? E que, na verdade, quando você tem insulina de longa duração, você vai ter um risco mais alto. Por exemplo, essa insulina aqui, que chama a insulina Afrezza, é uma insulina inalável. Ela é um custo, assim, exorbitante que você não prescreve para os pacientes normalmente. E ela tem uma contraindicação que os pacientes asmáticos, pacientes que têm bronquite, bronquiolite, não é recomendado, né? Mas as outras medicações, elas são todas viáveis para qualquer tipo de paciente. As né? que você mostrou pra gente do posto é aquela que é o frasquinho e insulina, a caneta, né? As que tem no posto de saúde. Isso. As insulinas de frasco, elas estão disponíveis em posto de saúde, farmácia popular e aqui no Hospital do Servidor. Só as insulinas de canetas, NPH irregular, que elas estão exclusivamente no posto de saúde, tá? E não estão à venda, tá? É um programa do Ministério da Saúde e que estão disponibilizando esse tipo de caneta, porque quando você tem um frasco desse aqui que tem 10 ml, você tem desperdício de insulina. O posto de saúde, o serviço público, ele faz a dispensação, mas a maioria dos pacientes não usa o frasco inteiro. Tem 10 ml, tem muita insulina para ser desperdiçada. Quando você olha a caneta, você só tem 3 ml, né? Então, são 3 vezes, mais de 3 vezes a menos de quantidade de insulina, tá? E acaba que você não tem tanto desperdício, né? Uma outra coisa que a gente gostaria de chamar a atenção é que quando você faz aplicação de insulina e está com a receita de insulina, você tem a obrigatoriedade, entre aspas, de fazer a medida da glicose capilar. Então, esse aparelhinho aqui, ó, chama-se glicosímetro. Certo. E todos os pacientes insulinizados, mesmo uma vez ao dia, que a gente chama de bedtime, ele usa a insulina para começar só ao dormir, ele também se sente cobrado, na verdade, pelo médico, para o médico entender e saber como está tendo o resultado dessa aplicação de insulina, né? E como a insulina é de ação mais rápida do que medicamento via oral,
ele é necessário que o paciente traga os destros com X, tá? Que seria as anotações das glicemias capilares diárias, várias vezes ao dia, conforme prescrição médica. Porque aí vai Só para você ter uma ideia. Isso aí é para acertar a dose de insulina, né? Exato. Então, quando o paciente ele vem para consulta, é sempre interessante trazer o destro, a receita bem aplicadinha, né, da insulina, e principalmente saber que tipo de medicamento ele está tomando e qual vai ser a ação dele, porque cada medicamento ele tem um pico de ação, uma duração da ação, né? E tem toda essa gama de informações que a gente passa para os pacientes. Eu chamo a atenção dessa glicemia capilar, a medição dos destros, porque o paciente ele faz a glicemia em casa, porque ele recebe material pelo posto. E quando ele tem a receita da insulina, ele vai pedir ao posto de saúde todos os insumos. A partir de 2006, foi implementada uma lei federal que contempla os pacientes insulinizados com a retirada de insumos pelo posto de saúde. Então, inclui glicosímetro, lanceta, seringa, agulha, as insulinas, né? E alguns postos, eles também oferecem orientações para aplicação também. Mas como nós temos esse nosso convênio aqui com o pessoal do servidor, a gente faz, então, a orientação. O paciente sai da consulta médica com a receita de insulina, ele já passa na nossa sala de manhã ou à tarde para fazer a orientação de insulina. E todos os pacientes, na medida do possível, início de insulina passa pela enfermeira para fazer as devidas orientações. E após essa aplicação no treinamento prático e simulado, a gente faz, então, um agendamento para o paciente fazer, então, uma avaliação pós a consulta de enfermagem presencial. E essa consulta que a gente faz pós essa consulta presencial, ela se chama teleconsulta de enfermagem. Ela é feita por telefone convencional. É feito um agendamento prévio, o paciente, um pouco antes da consulta por telefone, ele é avisado. Estando disponível, é feita a avaliação dessa insulina, como o paciente ficou em relação aos destros, em relação aos locais que foram aplicados, e a gente faz orientações gerais de diabetes, né? Então, a gente tem uma ideia de como o paciente consegue fazer o tratamento. E, principalmente, a gente sempre coloca em xeque o paciente que só toma medicamento, só faz a aplicação de insulina e não se preocupa com a mudança no estilo de vida, que é o principal no diabetes, né? Uma pessoa que tem diabetes, ela não tem um resultado tão significativo. O medicamento ajuda, mas o importante é essa conscientização, essa aderência ao tratamento, que é a mudança no estilo de vida. Então, mudança no estilo de vida significa que o medicamento vai ser aplicado, pode ser via oral ou insulina. A consulta com uma nutricionista na vigência de aplicação de insulina é muito necessária, tá? Por quê? Porque ele vai mudar a necessidade nutricional daquele paciente insulinizado, tá? E toda vez que tem uma mudança na dose ou no tipo de insulina, a gente recomenda fazer o agendamento com a nutricionista, tá? E também fazer, além do medicamento, do agendamento com a nutricionista, né, fazer uma alimentação adequada, nós orientamos também para a prática da atividade física. A atividade física em relação a paciente com diabetes é o exercício. E qual que é a diferença entre a atividade física e o exercício? A atividade física você acordou de manhã, vai fazer todas as suas tarefas, é uma atividade física, você não está acamado. Mas para quem tem diabetes, uma pessoa com diabetes, é necessário o exercício. Exercício físico que ele deve ser principalmente supervisionado. Nós temos a medicina do exercício e esporte aqui no servidor, e a gente sempre recomenda o agendamento com esse profissional, para que cada paciente tenha o exercício individualizado, tá?
E esse exercício físico, que é recomendado para a pessoa com diabetes, ela deve ser programada, deve ter um objetivo e deve ser repetitivo. Ele não deve ser feito aleatoriamente, tá? E uma outra coisa que a gente recomenda também, que para que o tratamento do diabetes ele seja eficaz e efetivo, é dormir bem. Quando você tem um sono relaxante, profundo, você tem a diminuição da glicose, você tem um benefício. E também uma outra coisa que a gente recomenda é fugir do estresse. Quando eu comento que o paciente que tem diabetes dela deveria fugir do estresse, normalmente eles dão risada, sabe, doutor? Como que vai se fugir do estresse, né? Aí a gente pede para ele procurar alternativas para se manter saudável, equilibrado, fisicamente e emocionalmente. Nessa pandemia, a gente observou que teve grande procura do profissional, tanto psicológico como da psiquiatria, né? Bom, eu acho que a gente falou bastante coisa, não, Harumi? Eu acho que o ponto principal aqui era você mostrar um pouquinho pra gente os tipos de insulina, o começo, como usar, como não usar, cada caso vai ser de um jeito, mas eu acho que foi ótimo o papo, muito obrigado. Tem muita coisa para falar, mas também a gente não consegue falar tudo. É só falar algumas coisas, já tá ótimo. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente no programa. Tá, eu gostaria de agradecer primeiramente a você, que é uma oportunidade ímpar. E quem precisar e tiver interesse, a gente pode deixar o nosso contato com você, e aí você pode repassar para quem te procurar. Nós estamos lá no 4º andar do ambulatório, no setor de endocrinologia, na sala 425. Tá ótimo. Se alguém precisar, pode procurar, tá bom? Muito obrigada, doutor. Obrigado a você.